A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos estudar sobre o relacionamento do cristão com o Estado, à luz da palavra de Deus. É claro que você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, vou ter o prazer de te receber por aqui, deixa aí o likezinho, o joinha, tá? Deixa aí também o seu comentário, eu fico muito feliz ao ler o seu comentário. Pega essa videoaula e joga nos grupos de WhatsApp de Escola Bíblica Dominical da sua igreja, eu vou te agradecer por esse apoio e essa ajuda. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Opa, antes de a gente iniciar a nossa aula, eu quero dar uma dica para você. A gente está deixando aí um material na descrição do vídeo ou então em um comentário. É um link azul, você pode clicar e baixar o material em PowerPoint se você desejar. Vamos lá, vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens, onde nós estaremos estudando sobre o relacionamento do cristão com o Estado e com seus superiores nesse terceiro trimestre da CPAD. É claro que você está percebendo aí que nós estamos analisando a primeira carta do apóstolo Pedro à igreja que está sendo perseguida. Hoje nós vamos dar aquela olhadinha no capítulo 2 a partir do versículo 11. É muito importante, antes de você iniciar a sua ministração, ler o texto bíblico da lição com os seus alunos. Você, rapaz, é servo da palavra, não se esquece disso, tá bom? Lembrando a você também que você precisa ficar de olho aí nos objetivos específicos da sua lição. Observe eles, fique atento para você não fugir do assunto. E observe que a sua lição hoje, aquela dica básica, tem aí 3 objetivos específicos e ainda por cima tem 3 pontos, gente. Esses 3 pontos vão te dar o norte. Você vai apresentar ponto a ponto antes de ministrar. Isso vai te dar uma dica muito boa na sua ministração. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a conduta exemplar dos peregrinos. Esse é o primeiro ponto aqui da nossa lição. Esse ponto tem uma divisão bem básica, 3 subtópicos. Cada subtópico vai te fazer entender a proposta dessa lição. O primeiro vai trabalhar sobre a seguinte argumentação: abster-se das paixões carnais. É importante você dar uma olhadinha no texto bíblico. O texto bíblico está baseado no capítulo 2 da primeira carta, versículo 11. Lê esse texto com os seus alunos. A primeira proposta de conduta dos peregrinos, uma conduta exemplar, ela passa pela abstinência das paixões carnais. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está orientando a igreja, está orientando os irmãos que estão sendo perseguidos por parte dos judeus religiosos e também por parte agora do Império Romano, a continuarem crentes em Jesus, tendo uma conduta. Essa mensagem que ele traz na carta em si é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de levantar aquele que está caído. Mas essa mensagem também é uma mensagem de consciência. A gente precisa continuar sendo fiéis a Deus. Isso quer dizer que a perseguição não é uma liberação para que você possa fazer aquilo que você bem deseja com a sua vida, conduzir ela de maneira desregrada, conduzir ela de uma maneira que não agrade a Deus. Muito pelo contrário, quanto mais o cristão é perseguido, mais ele precisa ser um exemplo para a glória de Deus. E esse exemplo passa pela abstinência da sua conduta carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 17. É um texto bíblico que te ensina, me ensina a conduzir a nossa vida em Jesus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que você conduza a tua vida guiado pelo Espírito. Porque quando você não guia pelo Espírito, você guia pela carne. Sendo guiado pela carne, ao invés de produzir frutos do Espírito, acaba produzindo frutos carnais, obras da carne. E aqui a gente precisa tomar esse cuidado. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 25,
Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, pega o mesmo pensamento e descreve que a gente precisa mortificar a velha natureza. Isso quer dizer que ele se encaixa com o pensamento de Pedro quando ele afirma que a gente precisa fugir da nossa natureza pecaminosa, fugir daquilo que não agrada a Deus e fugir das nossas paixões carnais. E é somente com a ajuda do Espírito Santo que a gente vai conseguir isso. Gente, eu espero que você esteja compreendendo, e se você estiver, vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento, ainda entendendo um pouco mais sobre esse assunto que estamos estudando. A abstinência cristã. Esse é o segundo subtópico. Por que o cristão precisa entrar por esse caminho da abstinência? A abstinência cristã é um princípio que nos rege de acordo com a palavra de Deus. Isso quer dizer que o cristão, seguindo esse princípio, ele anda na contramão do mundo. Por exemplo, o mundo te ensina e incentiva a praticar o sexo antes do casamento. A abstinência vai dizer que você precisa guardar isso para o casamento. A abstinência cristã vai dizer que esse princípio precisa ser regido conforme a vontade de Deus. O mundo te ensina que você pode, por exemplo, utilizar drogas, fazer aquilo que você bem desejar. Mas a palavra de Deus diz, olha, é melhor você abrir mão dessas coisas e santificar a tua vida para Deus. O que Pedro está fazendo aqui? O que Pedrão está ensinando aqui para os irmãos? Ele está ensinando aquela igreja a ser conduzida conforme a vontade do Espírito de Deus. Ele está ensinando aqueles cristãos a serem conduzidos conforme a vontade da graça. Princípio de santificação. É um pastorzão que está ensinando o povo de Deus a ser conduzido pela palavra, conduzido pela vontade, conduzido pela santificação. Gente, esses princípios a gente precisa ensinar em sala de aula para os nossos alunos. Marcos 9:29 diz que esses princípios de santificação passam pela oração, pelo jejum, pela consagração. Isso é santificação. Uma igreja, um jovem cristão, um irmão em Cristo precisa saber que a abstinência faz parte de uma santificação. E essa abstinência está atrelada, caminhando junto com a oração e com o jejum. E com a consciência que é estabelecida pelas Escrituras. Princípios éticos, princípios bíblicos. Outro texto bíblico que vale a pena você ler em sala de aula com seus alunos está em Atos capítulo 10, versículo 30. Lê aí, viu? Eu espero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, a abstinência é um princípio que trabalha em você, como cristão, a disciplina. Pedro está orientando o povo de Deus a ser disciplinado, a caminhar conforme a vontade de Deus. Gente, eu espero que Deus te use. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento nesse pensamento que estamos estudando aqui. Exemplos de conduta. Pedro agora começa a trabalhar exemplos de conduta para aqueles irmãos que estão recebendo a primeira carta. É importante a gente ler capítulo 2, versículo 12. Lê aí, viu? Com os seus alunos. Você vai perceber, à luz da palavra de Deus, que Pedrão, gente boa, crente em Jesus, apóstolo do Senhor, está agora, além de falar sobre abstinência, ele está dando exemplos de conduta. Como servir a Deus. São espelhos que refletem a glória de Cristo, vivido por pessoas reais. E esses exemplos de conduta passam por uma vida de integridade. Isso aqui é real, gente. A gente precisa pregar a integridade para os nossos alunos. Esses exemplos de conduta nos ensinam a ser fiéis a Deus, honrar a Deus em tudo que fazemos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele traz esse argumento assim de uma forma espetacular. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. Paulo ensina sobre esses exemplos, Paulo demonstra esses exemplos para o jovem pastor Timóteo, que estava pastoreando agora a igreja de Éfeso. Então nós entendemos muito bem nesse ponto número 1,
que a lição trabalha para a gente, que o texto bíblico trabalha para a gente também, a santificação, a abstinência, servir a Deus. Finalizando o primeiro ponto, apresente aí para os seus alunos o pense e o ponto importante da sua lição. E avance agora para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui da Escola Bíblica Dominical: o cristão e o Estado. Este é o nosso segundo ponto da lição. Agora você vai perceber como o cristão deve se comportar com as lideranças, com o Estado em si. Vamos observar isso em 3 subtópicos de uma maneira prática para você trabalhar em sala de aula. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a submissão às autoridades. Pedro sabe que a igreja está sendo perseguida. Pedro sabe que os irmãos estão passando por dificuldades, mas mesmo assim ele agora está ensinando para a igreja que a igreja deve se comportar submissa debaixo das autoridades. Rapaz, que lição, que conduta é essa que Pedro está ensinando para aqueles irmãos? Já o apóstolo Paulo segue a mesma linha de pensamento. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 3, e vale a pena a gente ler isso em sala de aulas, ele também faz questão de dizer que o cristão deve estar debaixo das autoridades. Um detalhe no texto de Paulo: as autoridades são estabelecidas por Deus. Pedro entende esse conceito. Entendendo esse conceito, ele agora está ensinando para os irmãos que estão recebendo a carta, e ensinando para os irmãos que estão recebendo a carta, ele está descrevendo que a gente precisa andar conforme a vontade de Cristo. O próprio capítulo 2, versículo 13 e 14 da primeira carta de Pedro, e vale a pena a gente ler isso em sala de aula, Pedro está dizendo que as autoridades foram estabelecidas por Deus. Isso quer dizer que o cristão está debaixo das leis humanas, está debaixo das leis governamentais, está debaixo de princípios éticos estabelecidos pelo Estado. O cristão precisa obedecer essas leis. Se ele quebra essas leis, ele desobedece a Deus, e ainda por cima, ele pode responder por seus atos infracionais. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que o cristão precisa ser um exemplo de conduta na igreja. Legal, isso é bom. Mas agora ele está dizendo também que o cristão precisa ser um exemplo de conduta no meio da sociedade em que ele vive. Aí trabalha integridade, honestidade, responsabilidade fiscal, trabalha também os princípios que devem ser regidos e também devem ser obedecidos para uma convivência melhor com o Estado. Ele descreve isso para uma igreja, para uma comunidade que agora está passando por perseguição. Então Pedro está orientando à luz da palavra de Deus como um verdadeiro pastor. O segundo subtópico, avançando sobre esse assunto, fala sobre a obediência ao Estado. Como a gente pode entender isso à luz da palavra de Deus? O que a lição traz para a gente? Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que a única autoridade absoluta, ela é o Senhor. E toda autoridade regida aqui na terra foi estabelecida por Deus. Lucas capítulo 20, versículo 25, é um texto que vale a pena ler em sala de aula. Você percebe que Jesus é questionado sobre a questão governamental e ele traz uma resposta assim magnífica para aqueles religiosos, os fariseus. À luz da palavra de Deus, nós entendemos muito bem que se o Estado se conduz contra a Bíblia, contra a vontade do Senhor, nós como cristãos devemos continuar seguindo os princípios bíblicos, a vontade de Deus. Quando as leis são estabelecidas de forma má, de forma ímpia, essas leis precisam ser questionadas, mas as leis que estão estabelecidas para um bem maior do Estado, para uma convivência em comunidade, são leis que devem ser obedecidas. Atos capítulo 5, versículo 27 e 28, você percebe que os próprios apóstolos também disseram que era melhor obedecer a Deus do que a homens ímpios. Então, quando obedecemos à vontade do Senhor, servimos a Deus.
O Estado está aí exatamente para fazer aquilo que Deus estabeleceu. Porém, quando esse Estado é conduzido de forma ímpia, nós como cristãos devemos obedecer ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso gere para nós perseguição. A igreja que está recebendo essa carta está sendo perseguida. E Pedrão, gente boa, está dizendo para o povo de Deus, olha, os princípios maiores a gente deve continuar obedecendo como cristãos. Mas aqueles que são ímpios, a gente deve se afastar. Observe o texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Pedro está dizendo para os irmãos que tudo está na mão de Deus. Tudo foi estabelecido por Deus e nós devemos, como cristãos, obedecer à vontade cristã, à palavra de Deus, à conduta que vem do céu. São princípios morais e éticos que são estabelecidos pela palavra. E fazendo isso, você pode até avançar, depois de ter explicado para os seus alunos, para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a liberdade do cristão. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Pedrão, gente boa, está dizendo para os irmãos que independente do governo, daquilo que o governo estabeleceu, dos seus princípios éticos, das suas leis, o cristão é livre. Por que ele está falando isso? Porque a igreja agora está sendo perseguida e ele está dizendo, gente, se vocês estão sendo presos de forma física, não se preocupe, você é livre em Jesus. Em Jesus nós continuamos livres para a glória de Deus. A verdadeira liberdade, ela é interior. É isso que Pedro está dizendo para aqueles irmãos que estão recebendo essa carta. Para mim e para você também. E essa liberdade que é dada aqui é uma liberdade espiritual. É uma liberdade de saber que em Cristo eu sou livre do pecado. Observa isso, tá? Porque tem gente que às vezes confunde a liberdade com libertinagem. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto que estavam pensando desse jeito, ele senta o cajado e orienta aqueles irmãos de uma maneira bem prática. 1 Coríntios 10, 23. Ele descreve para aquela igreja que tudo era permitido, porém nem tudo convinha, era liberado para o cristão fazer. Observe isso em sala de aula e explique esse texto bíblico para os seus alunos. Gente, e aí você pode até avançar apresentando o pense e o ponto importante da sua lição para os seus alunos para o terceiro e último ponto da sua ministração, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o cristão e seus superiores. Chegamos agora no terceiro ponto da nossa lição. Lembrando a você que o material já está disponível aí no link na descrição, o comentário abaixo. Você pode clicar e baixar se você desejar, tá bom? Fique à vontade. Esse terceiro ponto, ele vai trabalhar com a gente alguns argumentos divididos em alguns subtópicos. O primeiro subtópico vai trabalhar sobre o seguinte princípio: a submissão aos senhores ou aos seus superiores. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está escrevendo para uma igreja. Quem fazia parte dessa igreja? Gentios, judeus, gregos, escravos. E agora ele está falando para aqueles irmãos que eles deveriam ser submissos aos seus senhores, porque isso era princípio e vontade de Deus. Isso fala também de responsabilidade no trabalho. A gente precisa ser responsável com aquilo que Deus nos confiou. Isso também é mordomia cristã. Capítulo 2, versículo 18. Pedro volta o seu olhar para aqueles que são escravos e descreve para eles que eles são livres em Jesus, mas ao mesmo tempo eles tinham liberdade em servir aos seus senhores, e servindo aos seus senhores, isso também se tratava de responsabilidade em servir a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 5, nós entendemos que naquele contexto bíblico, o escravo, que pela sociedade era tratado como lixo, como objeto de consumo, comprado pelas pessoas, em Cristo, na igreja, ele não é tratado assim, mas ele agora é tratado como um irmão no Senhor. Você percebe à luz da palavra de Deus também que Paulo, escrevendo para o irmão Filemão, ele trabalha esse conceito para receber um escravo como um filho, como um irmão na fé. A própria Bíblia traz essa valorização. E agora Pedrão está ensinando para aqueles irmãos
em Cristo, que eram escravos domésticos, continuarem servindo com alegria, testemunhando para a glória de Deus. Isso quer dizer que o exemplo de escravidão aqui, ele pode ser encaixado no princípio de trabalho, de fundamentação de serviço, de ideia como o cristão deve se comportar, se conduzir no meio da sua comunidade trabalhista. Isso quer dizer que, como cristão, nós também precisamos ser um exemplo na igreja, lógico, em família, lógico, mas agora no trabalho também, ser responsáveis, servir aos nossos senhores, os nossos patrões com alegria. Sabendo disso, avance então para o segundo subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: seguindo os passos de Jesus. É muito importante a gente seguir os passos de Jesus. Pedro está trabalhando isso, e nesse segundo subtópico ele diz que o cristão precisa seguir esses passos. Mateus capítulo 5, versículo 44. A Bíblia diz que nós precisamos seguir os passos de Jesus. Como cristão, o nosso princípio maior no serviço é o princípio de obedecer à vontade de Deus. Como cristão, nosso princípio maior no serviço é o princípio de obedecer à vontade de Deus. Nós devemos servir a Cristo em todo tempo, para a glória de Deus. Cristo foi obediente até a morte de cruz, obedecendo à vontade de Deus. Como cristão, devemos ser submissos à vontade de Deus sobre a nossa vida. Vamos avançar então para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O terceiro e último subtópico vai falar sobre a crise de autoridade. Nos dias em que estamos vivendo, as pessoas estão vivendo uma grande crise na área da liderança. Vivemos em um tempo de uma verdadeira crise de valores. Vivemos em um tempo em que as pessoas não estão mais tendo essa chamada para a liderança. Pedro está ensinando para a gente que a gente precisa servir a Deus, exercendo esse chamado, esse ministério, essa conduta cristã. Gente, eu espero que Deus desperte no meio dos seus alunos líderes responsáveis com o Estado e líderes responsáveis com a sua integridade pessoal para serem submissos à vontade de Deus. Finalizando a sua lição, apresente o pense e o ponto importante. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Um beijo no teu coração. Quero lembrar você que a nossa videoaula já está gravadinha, tá bom? A próxima aula, a quinta, se você quiser ter acesso, já vai estar disponível aí para você. Um abraço, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.